Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar do jogo da única equipa portuguesa ainda em prova nas competições europeias. O Juventus Futebol Clube do Porto será decisivo para a continuidade dos Dragões na Liga dos Campeões, uma vez que entram em Turim com 2-1 de vantagem na primeira mão. Pelo terceiro ano consecutivo, a Juventus entrou nos oitavos de final com uma derrota no jogo da primeira mão. Se agora perdeu no Porto, no ano passado tinha perdido por 1-0 em Lyon e há 2 anos por 2-0 em Madrid com o Atlético. Nos anos anteriores, porém, ganhou sempre o jogo da segunda mão, 3-0 ao Atlético de Madrid em 2019 e 2-1 ao Lyon em 2020, o que não chegou para seguir em prova. O Futebol Clube do Porto não esteve na Liga dos Campeões na época passada, mas há 2 anos superou um opositor italiano nesta fase da competição. Ganhou por 3-1 à Roma na segunda mão, após prolongamento. Aliás, o Futebol Clube do Porto ganhou 4 das 6 eliminatórias já disputadas contra equipas italianas neste século. Os Dragões eliminaram 2 vezes a Roma, 1 vez o Nápoles, 1 vez a Lazio e foram eliminados apenas pela Juventus, em 2017, e pelo Inter, em 2005. Estes 2 desaires aconteceram nos oitavos de final da Liga dos Campeões. No mesmo período, a Juventus apanhou 2 vezes equipas portuguesas nas competições europeias. Eliminou o Futebol Clube do Porto em 2017, mas foi afastado pelo Benfica em 2014. A Juventus não perde desde o jogo do Dragão. Desde então tem 3 vitórias e 1 empate, 1-1 fora com o Verona. No sábado, a equipa de Andrea Pirlo ganhou por 3-1 à Lazio e poupou vários titulares. Já o Futebol Clube do Porto ganhou apenas 2 dos 4 jogos que fez após a primeira mão, tendo empatado com o Sporting e perdido com o Sporting Clube Braga na Taça de Portugal. No sábado ganhou fora ao Gil Vicente por 2-0, mas deixou Corona e Pep em risco. O Futebol Clube do Porto marcou golos em 8 dos últimos 10 jogos e em todas as partidas feitas fora de casa esta época só ficou uma vez em branco, no 0-0 frente à Bessade no Jamor. Na Champions, em 3 saídas, marcou 1 golo em Manchester ao City, 2 em Atenas ao Olympiacos e 2 em Marselha ao Olympique. Nas últimas 10 deslocações para a Champions League, o Futebol Clube do Porto só ficou em branco 2 vezes. Foi em 2 saídas a Anfield Road para defrontar o Liverpool. Perdeu por 2-0 em 2019 e empatou a 0 em 2018. Os Dragões, em contrapartida, não têm sido um exemplo de solidez defensiva e só mantiveram 4 balizas virgens nos últimos 10 jogos. Além disso, sofreram golos em 9 das 18 deslocações que fizeram esta época, exatamente metade delas. Assim sendo, em 6 dos últimos 10 jogos dos Dragões, ambas as equipas marcaram e 5 deles acabaram acima dos 2,5 golos. A Juventus, por sua vez, marcou golos em 9 dos seus últimos 10 jogos e só ficou em branco 3 vezes em partidas em casa esta época. Foi nos 0-0 contra o Inter na meia-final da Taça de Itália, na derrota por 3-0 com a Fiorentina para a Série A e na derrota por 2-0 com o Barcelona na Liga dos Campeões. Só em 4 dos últimos 10 jogos da Juventus é que ambas as equipas marcaram e em 5 deles acabaram acima dos 2,5 golos. Cristiano Ronaldo só jogou 21 minutos na vitória por 3-1 da Juventus frente à Lazio e entrou em campo já com o resultado feito. Nesse jogo, a figura da Juventus foi Morata, autor de um bis. Mas foi Cristiano Ronaldo o autor dos últimos 5 golos da Juventus na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pertenceu-lhe o hat-trick nos 3-0 ao Atlético de Madrid em 2019 e um bis nos 2-1 ao Lyon em 2020. Além disso, Cristiano marcou nos últimos 3 jogos em que participou em casa na Liga dos Campeões, ao Dinamo de Kiev, ao Ferencváros e ao Lyon. No Futebol Clube do Porto, o destaque goleador nas deslocações têm sido os centrocampistas. Uribe marcou nos primeiros 15 minutos das últimas 2 saídas, sempre o golo de abertura na vitória dos Dragões. Além disso, esteve ainda nos 2-0 ao Olympiacos, em Atenas. Sérgio Oliveira, em Barcelos, e Otávio, no Funchal, também eles médios, estiveram nas últimas vitórias do Dragão fora de casa. E ambos marcaram também em Atenas e em Marselha. E pronto, estas foram as minhas antevisões para o Juventus Futebol Clube do Porto. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.